Muito bem, bem-vindos a mais uma aula remota. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre produção de cachaça, produção de etanol. Fazer uma retrospectiva de como isso surgiu no Brasil, por que tem um destaque cultural e econômico tão importante e falar também um pouquinho por que isso deu origem a um dos combustíveis, né, uma das fontes de energias mais importantes, né, em matéria de conservação, né, de meio ambiente, o etanol, né, a produção de etanol a partir da cana, ela se mostra uma atividade ambientalmente sustentável, muito correta. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, então a história da cachaça é em relação à história do Brasil. Então, desde os primórdios, né, desde o início, principalmente na região Nordeste, o Brasil se destacou como um grande exportador de cana-de-açúcar. Então, o açúcar na Europa tinha um valor muito alto, né? A obtenção de açúcares a partir de outras fontes eram mais custosas e a cana-de-açúcar ela tem uma adaptação muito boa, né, no solo e no clima tropical. Então, na região do Caribe, né, então, por exemplo, Cuba é um grande produtor de açúcar, né, até os dias de hoje, né, mas não tem essa questão de exportação por várias questões aí políticas aí que existem no mundo. Mas sim, foi um grande produtor de açúcar, né? Tem um bom desenvolvimento de cana-de-açúcar lá. Mas o Brasil ele se destaca também pela tecnologia e pelo avanço. Então, desde os primórdios, principalmente na região de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, o Brasil teve as famosas casas de engenho, né? Que produziam açúcar e era exportado para o mundo inteiro, principalmente para o mercado europeu. Então, isso impulsionou a economia do Nordeste e também chamou a atenção de potências marítimas, né, da Europa para essa região. Porque todo o resto da América do Sul, né, que foi colonizada pelos espanhóis, não possuíam uma questão de solo e clima tão boa para a produção de açúcar. Já o Nordeste brasileiro, sim, tem até hoje grandes produções lá de açúcar com muita qualidade. Então, isso despertou interesse, né, dessas potências, e aí houve questões de invasão francesa, invasão holandesa, em busca dessas riquezas no Nordeste brasileiro. Bom, mas isso aí fica para a parte de história. Vamos lá. Então, além da cana-de-açúcar, né, ela ser um dos que vai propiciar aí o desenvolvimento de alguns, eu trouxe para vocês aqui também uma lista, né, de bebidas, né, que são produzidas através de outras vegetais. Então, essas bebidas alcoólicas, né, elas têm aí, por exemplo, como origem o rum, né, então é o fermentado da cana-de-açúcar e o melaço, possui uma graduação alcoólica aí varia de 36 a 54%. O whisky é de cereais, aí a graduação é de 38 a 54. Vodka também de cereais, 36 a 54% de graduação alcoólica. O famoso sake, né? Então, muito conhecido lá na região do Japão. Então, você tem aí uma graduação alcoólica um pouquinho mais baixa, em torno de 13 a 16. A tequila, que é oriunda lá da região do México, né? Que vem do agave, de 45 a 50%. A tiquira, que é uma bebida alcoólica feita a partir da fermentação da mandioca, não é tão comum, mas existe, principalmente entre os indígenas no Brasil, que varia de 36 a 54%. A grappa, que é o fermentado do bagaço da uva, tá? Então, o bagaço da uva, ele é retirado do vinho e do bagaço da uva, juntamente com algumas uvas também, é claro, você vai produzir a grappa, um fermentado, e aí faz a destilação e vai você produzir a grappa. E do vinho, você faz um destilado do vinho e você possui o brandy, que varia aí com uma graduação de 67 até 70%. Então vocês vejam que tem várias fontes aí de produção. E nada mais é do que
As leveduras, elas vão consumir o açúcar existente nesses fermentados e transformar em álcool. Então, basicamente, é isso que acontece. Bom, e o que a gente pode diferenciar aí cachaça e aguardente? Então, cachaça, pessoal, e aguardente são duas bebidas diferentes e existe uma classificação para isso. Então, cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente produzida no Brasil, só que tem algumas regras. Ela tem uma graduação alcoólica que varia de 38% a 48%. Ela é obtida pelo destilado do mosto fermentado de cana-de-açúcar, com características sensoriais especulares próprias, podendo adicionar até 6 gramas de açúcar por litro, tá? Isso em sacarose. Já a aguardente, ela tem uma graduação um pouco maior, então ela varia de 38 a 54. É obtido do destilado alcoólico simples da cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto fermentado. Pode ser adicionado açúcar de 6 gramas por sacarose. Pessoal, em regra geral, apesar de ser permitido, né, a adição de açúcar, na cachaça pura original não vai açúcar e nem água. Então, por exemplo, você vai fazer a produção de cachaça e aí você vai ter lá a questão da diluição. Então, muitas empresas, né, acabam diluindo. E também, quando tem alguma coisa no processo em que a cachaça ela não fique com o paladar tão bom, algumas empresas também adicionam açúcar para mascarar algum defeito. Então, a cachaça pura, original, ela tem uma graduação de 38 a 48, não tem adição de açúcar e não tem adição de água, apesar de ser permitido, mas para a cachaça não se coloca açúcar, tá? Então, a cachaça pura, original, ela não contém açúcar. Isso aí fica para ser colocado na aguardente. Então, se colocou açúcar, já passa a ser aguardente. E a composição? Então, ela tem a água natural dela, tá? Então, existe uma percentagem na hora de você produzir que fica ali, mas não é adicionado, é natural. O etanol e alguns congêneres. O que são? São componentes que dão o paladar, o visual da cachaça. Então, são alguns ácidos voláteis, ésteres, aldeídos e alguns álcools superiores. Bom, existe cachaça de alambique e cachaça de coluna. Qual que é a diferença entre essas duas? Cachaça de alambique, a gente fala que é uma produção por batelada. O que é por batelada? É por lote. Então, você prepara o mosto fermentado, faz a fermentação, depois você deixa ele descansando, faz o aquecimento, posteriormente a destilação e aí termina o ciclo. Aí você, para fazer uma nova, você recomeça o processo de novo. Faz a fermentação, faz o descanso, destila e aí faz um novo lote. Então, é por batelada. Já a cachaça de coluna, ela é um processo contínuo, não tem interrupção. Principalmente nas usinas, né, de grande porte, quando vai produzir cachaça, elas podem produzir por coluna. Então, isso demora, não tem fim. Isso aí demora muito tempo para terminar o período de safra. Ele não tem interrupção. Então, apesar de ser chamado tudo de cachaça, tem alguns princípios que são iguais, mas com processos diferentes, e o que acaba resultando numa composição química também diferente. Então vamos lá. Produzir álcool é diferente de produzir cachaça. Bom, tem algumas etapas que são distintas, tá? Então, produção de cachaça de qualidade com segurança alimentar para o consumidor, tá? Por quê? Você tem que fazer a separação das partes superiores e da parte inferior da destilação. Então, por isso que cachaça feita por batelada em alambique, ela teoricamente ela possui uma qualidade melhor, uma segurança alimentar melhor, porque você tem a possibilidade de separar essas partes que não são favoráveis para o consumo. Tá? E é uma atividade bastante lucrativa. Você consegue agregar muito valor na produção. Matéria-prima para a produção de cachaça, tá? É a cana-de-açúcar, tá? Então ela tem rica em sacarose,
produtividade alta por hectare, tá? Então, por exemplo, se eu produzir etanol a partir do milho, ele possui um rendimento mais baixo. Se eu produzisse etanol a partir da mandioca, também tem um rendimento mais baixo. Já a produção de cana-de-açúcar, ela é superior a 70 toneladas de material vegetal por hectare, tá? Então, isso configura uma alta produção também, tanto de açúcar, etanol, quanto de cachaça, tá? Tem baixo teor de fibra, fácil de espalha, então você consegue limpar ela facilmente, e a ausência de joçá. O que é joçá? Joçá é como se fosse umas estruturas vegetais que elas se desprendem do caule e elas causam irritação tanto em vias aéreas quanto na pele de quem está trabalhando. Então coça bastante, acaba dando alergia. Tá? Então isso aí também dificulta na hora da colheita. Principalmente porque a colheita de cana-de-açúcar, na maior parte das vezes, é manual. Apesar de ter produção de cana-de-açúcar e você fazer colheita com máquinas, né, para a produção de cachaça, mas para a produção de cachaça a maior parte ainda é uma questão, uma tradição manual, né, uma colheita manual. Então a pessoa entra lá com o facão, vai fazendo a limpeza e o corte da cana e fazendo o carregamento para depois fazer a moagem. Esse é um problema sério. Ó. Nesse quadro, o que acontece aí? Ó? É a queda, o tombamento, né? Isso dificulta demais na questão de você fazer a colheita, né? Então imagina você ter que colher numa situação dessa, o quanto que você demora para poder fazer a retirada de material vegetal, né? Principalmente porque as canas, elas têm um perfil muito torto. Então na hora de você fazer a moagem também dificulta, demora a fazer a moagem. Então, ter um canavial bem conduzido, que ele não tenha tombamento, acaba facilitando muito aí o processo de colheita, de moagem, ter um rendimento muito bom. Bom, algumas pragas aí, e aí a gente fala um pouquinho aí com relação a você ter as questões aí de controle biológico, tá? Então, uma delas é a broca, o que também pode causar tombamento, tá? E aí, uma das formas de você controlar, além de algumas variedades que são mais tolerantes, né? A broca não tem tanta aptidão para se instalar, você pode trabalhar com controle biológico com mosca, né? Que é o inimigo natural, que é a Cotesia flavips. Então, ela vai fazer a oviposição, ó, como vocês estão vendo aí, a vespinha aqui, ó, fazendo a oviposição na lagarta e aí as larvas dessa vespinha vão se nutrir dessa lagarta. Então isso é um controle biológico bastante, tem um êxito muito grande, tá? É muito proveitoso isso. Aí eu tenho a questão da cigarrinha, né? Que é outra praga aí que acaba atingindo, então ela acaba sugando a seiva. Também tem a questão do controle biológico, mas aí é um fungo, é o metarrísio. Como é para produção de cachaça, a gente evita colocar qualquer produto químico, tá? Então, quando a pessoa vai tomar uma cachaça de qualidade, até mesmo na hora da condução, né, do canavial, tem que tomar esse cuidado de não utilizar produtos químicos. Bom, existem alguns equipamentos que são muito úteis para você determinar o ponto de colheita. Para você ter uma cachaça de qualidade, você vai precisar definir um ponto muito bom de colheita. O ideal é que para a colheita da cana-de-açúcar, a concentração de açúcares, que é medido, que a gente chama de graus Brix, é o total de açúcar solúveis. Ele tem que estar em torno, tá, acima de 17, né? Então o ideal é que ele estivesse em 20%. Como às vezes você tem uma área muito grande para poder fazer a sua colheita, então muitas vezes as empresas começam a fazer a colheita da cana quando ela atinge 17% e vai seguindo a safra. Se houver questão de muitas chuvas, pode ter uma diluição desses açúcares internos. Então, muitas vezes, né, você nem faz a colheita porque pode ser que você tenha uma diluição desses açúcares. O ideal, então, é que você tenha uma colheita em torno de 20 graus Brix, tá? Para fazer a colheita. E aí você pode fazer de duas formas. Eu tenho este aparelho, que ele é um medidor de grau Brix. Eu pego uma pequena gota, né,
de cana-de-açúcar, né, do caldo, coloco aqui neste visor, fecho, e aí eu vou ler aqui, ó, nessa graduação, o teor de açúcares presentes, tá? Uma outra forma é você moer um pouco desse caldo, coloca ele aqui, e aí você tem por densidade, você tem a definição de graus de açúcar, tá? Então tem este método também. Muitas vezes este método é utilizado, né, com o aparelho em campo, para se determinar o início da colheita, né, e a condução do canavial, e este outro aqui é utilizado em laboratório para verificar se aquela cana que está chegando, ela está realmente com o teor desejado. Muitas vezes, quando você tem uma produção de cana-de-açúcar e venda para alguma usina, né, ou por alguma destilaria, o pagamento é realizado mediante ao peso e a quantidade de açúcar, tá? Então, você entrega, por exemplo, 10 toneladas de cana e se ela tem uma graduação de graus de açúcar maior, você recebe um valor maior. Se essas mesmas 10 toneladas tiver uma graduação menor, você recebe menos pela tonelagem de cana, tá? Então, isso é uma coisa já é uma convenção que existe para pagamento de produção de cana-de-açúcar. Bom, aí tem um fluxograma que mostra aí as etapas da produção de fermentados, né, para fazer destilação e produção de cachaça. Então, primeiramente, eu tenho a colheita da cana-de-açúcar, faço o transporte através de caminhões ou de tratores até uma área de recepção e limpeza, tá? É importante não trazer sujeira, né? Terra, galho, excesso de folhas, né? Porque você só vai trazer material que você não vai aproveitar. Aí você vai fazer a moagem. Da moagem, você divide em duas partes. Do lado esquerdo, vou ter aí, após a moagem, o bagaço, que eu posso triturar ele e fornecer para a alimentação dos bovinos, tá? Então, os bovinos é uma associação aí que tem com a produção de cachaça muito boa, né? Você ter produção tanto de gado de corte quanto de gado de leite para aproveitar. E eu posso utilizar o bagaço também como matéria-prima para queimar na caldeira, tá? Então, ou até mesmo na fornalha. Então, tem alguns alambiques que usam fornalha, tem outros alambiques que usam caldeira. E aí os dois eu posso utilizar como matéria-prima. Diminui o uso, por exemplo, de questão de combustíveis como lenha. Tá? Então, se eu estiver utilizando lenha ali, eu posso complementar utilizando aí a questão. Uma coisa que é bem importante lembrar, pessoal, que assim, ó, você veja que a produção de cachaça, ela está muito baseada em um ciclo fechado. Então, eu posso ter na propriedade, como nós já trabalhamos, produção de eucalipto. Esse eucalipto é utilizado como lenha, né, e juntamente com bagaço para o aquecimento e o processo de destilação. E o que extrai, né, após o processo de destilagem, eu posso aproveitar na cana novamente, que é o vinhoto ou a vinhaça, e posso utilizar também para adubação em pomares, inclusive até mesmo no eucalipto. Então, ele acaba retornando esse material para a lavoura. Bom, do lado direito aí, eu tenho, após o processo da moagem, a produção do caldo bruto. Aí esse caldo, ele vai passar por um processo de filtração e decantação para retirar o excesso de impurezas, tá? Aí passa por uma diluição para ajuste do grau Brix. Então, nesse momento, eu preciso reduzir o teor de grau Brix. Depende muito de cada destilaria, né, que vai estar trabalhando. Mas algumas trabalham com 18 graus, outras com 12, outras com 14, com 15. Então, depende da produção. Por isso que cada tipo de cachaça tem uma qualidade própria, porque várias etapas no processo podem ter pequenos ajustes de uma destilaria para outra. Então, a questão de solo, clima, processo de diluição, o tempo de cozimento, fermentação, então, tudo isso, todas essas características acabam dando características diferentes para essas bebidas. Aí depois eu tenho um processo de fermentação, então eu faço aí a questão de adicionar algumas leveduras. Tem algumas que são por fermentação natural, que é produzido fermento à base de fermentado de milho, fermentado de arroz,
fermentado de compostos já produzidos em laboratório. Tem a questão da produção do fermento natural, que é um pouco mais demorado. É uma etapa aí que leva, dependendo aí, de 4 até 10 dias para a produção, para depois você acabar iniciando o seu processo. Aí você entra na parte de destilação e aí você vem fazendo as separações. Isso que é importante. O que dá característica de uma cachaça de qualidade é essa etapa. Você tem que separar cabeça, ou seja, os 20% do início do processo de destilação, que chama cabeça, e separar os 20% finais do processo de destilação, que chama cauda ou pé. Tá? Então, de 100% daquilo que você vai produzir de cachaça, você pega 20% inicial, 20% final e separa. Isso você pode utilizar, por exemplo, para a produção de etanol. Então, você coloca num outro reservatório e faz a produção lá de etanol. Ou, simplesmente, você pode adicionar isso no vinhoto ou na vinhaça e aí diluir isso nesse composto e voltar lá para a lavoura. Bom, se eu for produzir aí um processo de etanol, ele vai cair numa coluna de destilação e vai produzir o álcool, tá? Esse álcool aqui, ele pode ser utilizado como combustível. A legislação brasileira não permite a venda deste álcool para utilização em veículos, tá? Eu posso utilizar esse álcool nos veículos da fazenda, nos veículos de propriedade da destilaria, não tem problema, pode utilizar, só não pode ser comercializado, tá? Então, apesar de ter uma produção, né, e ser algo positivo, não pode haver a venda, pode haver o consumo pelo produtor, pela destilaria, mas este produto não pode ser vendido. Pela legislação atual no Brasil, infelizmente, isso não pode acontecer. Seria uma outra forma também de renda do produtor, tá? Mas como o Brasil tem um monopólio da venda de combustíveis, né? Então, por isso que não se pode vender. Bom, da parte principal, que é chamado coração, né? Eu vou ter a cachaça de qualidade e aí essa cachaça ela vai ser enviada para um reservatório. Esse reservatório ela fica descansando, né? Por um período. Esse período varia também de cada destilaria, tá? E aí depois ela pode seguir para o envasamento ou para o armazenamento e envelhecimento em barris de madeira. Então aí tem vários tipos de barris. Tem amendoim, tem carvalho, tem jequitibá, tem amburana, tem uma série de madeiras que são utilizadas e cada tipo de madeira pode conferir características sensoriais e de paladar diferentes para cada tipo de cachaça. E o que sobra desse processo, o resíduo final, que é chamado de vinhaça ou vinhoto, tá? É utilizado também para fertirrigação. Ele pode ser colocado de uma maneira natural, né? Ou pode ser diluído em água e depois ser aplicado como fertirrigação. Uma coisa interessante é o seguinte, como a vinhaça ou vinhoto ela tem um teor de acidez mais elevado, o ideal é que se coloque calcário, tá? Para diluir, para corrigir esse pH, porque senão você vai estar acidificando mais o seu solo. Tá? Então, se você aplica calcário no solo para corrigir a acidez, você fazendo uma fertirrigação com vinhaça, né, ou vinhoto, e você pode aumentar essa acidificação. Então, você faz o processo, faz o adicionamento de calcário, vai diminuir a teor de acidez sem comprometer a questão de outros nutrientes, principalmente potássio, tá? Fósforo e potássio são os elementos principais aí, mas principalmente potássio. Bom, então rapidinho mostrando para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui ó, uma foto mostrando como seria a colheita. Então faz a limpeza dos gomos, faz o corte na base, na forma de bisel e retira-se as folhas também. Tem um processo que é feito através de colheita mecanizada, mas aí são grandes destilarias, grandes usinas. Esse processo é muito utilizado para a produção de etanol, tá? Então, no caso do lado esquerdo, é mais para a produção de cachaça. Do outro lado, mais para a produção de etanol, volumes maiores.
e o teor de grau Brix aí acima de 18%, 18 graus, né? Bom, aí é feito o transporte, no caso aí através de tratores, é feito aí o descarregamento, principalmente tem que ser vamos voltar na imagem, tem que ser área coberta, viu? Essa cana ela não pode ficar exposta ao sol. Se ela ficar exposta ao sol, ela vai fermentando e vai perder qualidade. Então você pode fazer a colheita, né? Sendo que a moagem tem que ser feita no máximo em 24 horas quando a cana está em área sombreada. O ideal é que você faça a moagem no mesmo dia. Então, geralmente, o que acontece? O pessoal faz a colheita, terminou, já vai fazer a moagem. Aí faz a moagem em engenhos, tá? Então, tem vários tipos de engenhos. É extraído, de um lado, o caldo, que é a chamada garapa, né? Que nós conhecemos aí. Tem muita gente que gosta de tomar uma garapa aí, principalmente às vezes com limão, outros colocam abacaxi, mas aí você faz a extração da garapa. E do outro lado você tem aqui na parte de cima aí a separação do bagaço, que pode ser utilizado para queima ou para alimentação animal. Então tá aí, ó, o bagaço, que é separado. Do outro lado, passa por um processo de filtração, e também de destilação, não, de separação, faz o processo de decantação. Então, cai nessa caixa, tem uma peneira. Na primeira parte vai ficando algumas impurezas até que você tenha um caldo limpo no final. Então, faz por decantação, faz a separação. Então, peneira e decantação é a primeira etapa aqui do processo. Depois eu vou fazer a diluição. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cana que chegou com 18 graus e o meu processo ele exige uma fermentação com 12, eu vou adicionar água de qualidade, limpa, filtrada, tá? Para fazer essa diluição e quando a gente já tem aí o processo aí de fermentação sendo iniciado. Tá? Então isso varia aqui. Algumas aqui está marcado 14 a 16, mas tem algumas que faz com 12, tá? A partir de 12. Tá? Eu normalmente uso com 14. Aí tem aqui ó, a questão do fermento, né? O chamado pé de cuba. Então como é que funciona? Essa garapa, que já foi moída e filtrada, passou por um processo de decantação, ela tem as leveduras, que é essa massa que vocês estão vendo no fundo, tá? Aí eu adiciono, né, a garapa e deixo ela descansando. Num processo, né, normal, em torno de 24 horas, tá, é feito o processo de fermentação completa. Então, é feito dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu tenho as dornas de fermentação. Então, eu posso fazer por etapas, tá? Aí, eu tenho uma dorna aqui de espera, de pré-aquecimento. Então, eu faço a separação da parte de baixo, onde está o fermento. Retiro esse material. E aqui eu deixo ela num pré-aquecimento, tá? Então, tem uma serpentina. Nesse exemplo aqui, pode passar um vapor aquecido, quando é feito com caldeira. E já inicia-se o processo aqui de você fazer a destilação. Então, tem um rendimento maior aqui. Esse etapa aqui ó, é na área industrial. Então, isso aqui não é feito por batelada, é um processo contínuo, tá? É despejado aqui o material e do jeito que ele está aqui, ele já vai fermentando e esse processo ele não para, tá? Aqui da parte de cima, vocês estão vendo aqui, ó, essa formação de bolhas. Tá? Essas bolhas aqui elas indicam que o material está em fermentação, então as leveduras estão consumindo o açúcar e transformando em álcool. Então tá aqui, ó. E quando termina o processo, né, isso daqui ele fica claro, fica límpido, fica sem formação de bolhas. Se tiver muita fermentação, se tiver muita levedura, tiver uma produção muito intensa, pode acontecer de vazar, né? Isso aqui causa muita sujeira, vira uma bagunça só. Então, o ideal é que você faça uma fermentação controlada, que você, por exemplo, se as suas leveduras estão muito ativas, você coloca uma quantidade menor de caldo, tá? Então, isso aí também ajuda a evitar esse tipo de problema. Após o processo, então, para a produção de bolhas e fica com essa imagem, ó, parece que está refletindo, né,
a imagem aqui no caldo. Então, isso quer dizer que o processo já terminou. O ideal agora é você retirar o que a gente chama de vinho de cana, tá? E colocar para fazer o aquecimento para destilação. E aí, aqui, depois você adiciona um novo caldo de garapa. Então, é um processo que ele é por etapas, tá? Aí entra a parte de destilação. Cada destilaria tem um processo próprio, tá? Então, mas faz o aquecimento. Esse vapor que é gerado aqui... uma coisa importante, pessoal. O alambique, ele tem que ser de cobre, tá? Para que você tenha produção de cachaça, uma das regras é que o alambique ele seja de cobre. Esse vapor aqui, né, que é produzido, ele é conduzido aqui, ó, por esta haste, passa por um processo de serpentina. Esse tanque aqui, ele tem água no entorno dele, a tubulação passa por dentro, então o vapor ele vai se liquefazer, e aí eu tenho aqui embaixo a extração do destilado. Então, em laboratório também é possível fazer, ó. Você faz esse processo aqui, ó, faz o aquecimento, passa pelo processo aqui de destilação, então você tem a água entrando aqui por baixo, passando por aqui, saindo por cima. E na ponta tem aqui a extração da cachaça. Lembrando que 20% iniciais, 20% finais, eu tenho que separar. Aqui alguns exemplos de alambiques, ó. Então aqui, ó, tem um alambique. Esse alambique aqui, ele possui fogo direto, tá? Então tem uma fornalha aqui, ó. Vai aquecer ele. Tá? Aqui, ó, a saída. E nessa caixa tem a serpentina em volta com água. Aqui eu faço a separação. De um lado eu tiro a cachaça de qualidade e do outro lado eu tiro aquelas porcentagens que não é interessante. Aqui, ó, um outro exemplo, tá? Então esse aqui é um alambique também, muito bem organizado, arrumado. A fornalha aqui, ó, onde eu coloco lenha, tá do outro lado dessa parede, não causa sujeira aqui do lado de dentro. Então esse aqui é um alambique bem organizado. Depois eu posso fazer os armazenamentos em tonéis de inox, tá? Então vocês viram que todo o processo aí, os elementos que são utilizados é em aço inox, tá? Então isso também traz uma qualidade muito boa. Após o descanso, posso colocar o invase, que é a cachaça branca, né? Ela é límpida, ou posso armazenar ela em barris, né? Tonéis aí de carvalho ou de amburana, né? Tem várias madeiras aí que podem ser utilizadas. A mais comum, a mais conhecida é a de carvalho, tá? Então tá aí um exemplo aí, ó, de armazenamento de tonéis de carvalho. E aí, para ela ser descansada, é um processo de 1 ano de armazenamento, de 6 meses a 1 ano. Se for cachaça envelhecida, é acima de 2 anos em tonéis. E depois vem para o engarrafamento. Então, passa por um processo de filtragem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o armazenamento, ele é bombeado do reservatório para cá. Daqui, eu vou fazendo aqui um processo de envio por bomba para essa caixa. Passa pelo processo de filtragem, tá? E aqui eu faço o invase, ó. Então, uma envasadeira aqui. Depois aqui eu vou colocando para poder fazer o escorrimento, que às vezes vaza um pouco da quantidade. Faço aqui, no caso aqui, fechamento com a tampa. Tá? E depois eu envio para a rotulagem. Então tá aqui, ó, um invase, aqui um filtro duplo. Vai fazendo o invase, vai colocando aqui na mesa, vai fazendo o fechamento aqui com a tampa. E depois segue aqui para a parte de rotulagem. Aí, a partir do destilado, eu posso produzir outros produtos. No caso aí, tem a produção aqui de licores, né? Então aí tem, ó, por exemplo, licor de figo, morango, licor de maracujá, e tem aí a questão também do envelhecimento. Então essa aqui do meio é uma cachaça branca.
A do lado direito aí é uma cachaça que possui cravo e canela, então aí é chamada de canelinha. E também tem aí a envelhecida em tonese, por exemplo, esse aqui de amburana, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Isso aí é um pouquinho de como é a produção de cachaça aí de um modo geral. O ideal é que nós pudéssemos fazer uma visita, né, numa destilaria, mas por conta aí do final do ano aí não foi possível fazer o agendamento, tá bom? Um grande abraço a todos e aí até a próxima semana.